Olá, estamos firmes no propósito da leitura da Bíblia em um ano. Na reflexão de hoje, conto com a sua ajuda para deixar o seu like e fazer com que essa reflexão chegue até todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Dia 185 da leitura da Bíblia em um ano. 1 Reis, capítulos 4 e 5. Vamos ver aqui um pouco mais sobre a sabedoria do rei Salomão. Nesses capítulos, nós vamos ler sobre o reinado do rei Salomão, um rei que recebeu a sabedoria de Deus, uma sabedoria excepcional, e ele governou com justiça e prosperidade. Em 1 Reis, capítulo 4, os versos 29 e 30, vemos: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. A sabedoria de Salomão não era uma sabedoria qualquer, era uma sabedoria divina. Como você já leu no capítulo 3 de 1 Reis, Salomão buscou a Deus e foi presenteado com uma sabedoria dada pelo próprio Deus, que o capacitou a tomar decisões sábias. E ele soube pedir o que realmente era necessário, e Deus soube dar o que ele realmente precisava. E ele precisava disso para ser um bom administrador, ser um bom líder. Salomão organizou o seu governo e aplicou os princípios de liderança, e a sua fama se espalhava. No capítulo 4, do 32 ao 34, vemos também tudo aquilo que deixou como legado. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Ele descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também falou sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham para ouvir e conhecer toda essa sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. E, em paralelo a isso, Salomão preparava-se para a construção do templo, uma obra que foi deixada por seu pai Davi para que ele pudesse fazer e entregar esse templo em honra a Deus. No capítulo 5, nos versos 4 e 5, diz: Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar. Construirá o templo em honra do meu nome. Então Salomão se preparava, trazia tudo aquilo que era necessário para a construção do templo. E no verso 10 nós vemos uma negociação com Irão. Irão se tornou um fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento à sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. Então, Salomão era aquele que tinha sabedoria, tinha essa missão e usava dessa sabedoria e da sua liderança e da prosperidade que tinha para poder conseguir tudo aquilo que era necessário e também a paz em toda a fronteira do seu reino. No segundo texto de hoje, Oséias capítulo 7, nós vemos Oséias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, que traz uma mensagem poderosa sobre o amor, a fidelidade e o chamado de Deus para o arrependimento. E, acima de tudo, uma restauração que Deus quer trazer para o seu povo e para a igreja. O profeta Oséias confronta naquele momento a nação de Israel por sua infidelidade a Deus. Israel se desviou buscando alianças com outras nações e praticando também a idolatria. No verso 14 do capítulo 7 nós encontramos: Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. O arrependimento que Oséias traz em nome de Deus é uma necessidade do povo se voltar a Deus. Deus deseja que todos que se desviaram do caminho se arrependam e voltem a Ele. Nós precisamos entender de uma vez por todas que quando erramos é que realmente precisamos nos arrepender e voltar rapidamente ao convívio da presença do nosso Deus. Mas isso passa por um arrependimento genuíno, um arrependimento que nós precisamos
fazer, nós precisamos pedir perdão a Deus para poder continuar debaixo das bênçãos de Deus nas nossas vidas. E isso se chama fidelidade. Ter uma fidelidade a Deus, uma fidelidade em todas as áreas, e foi a falta dessa fidelidade que Israel estava demonstrando naquela época, porque eles estavam se relacionando com outros povos, adorando outros deuses. E na caminhada cristã, nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O verso 10 destaca: a arrogância de Israel testifica contra eles, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o buscam. A nossa busca pela obediência e fidelidade a Deus precisa ser algo constante e diário. Busque a Deus e você verá tudo aquilo que Deus fará em sua vida. Se afaste da idolatria, tenha as prioridades dentro das prioridades do reino de Deus. Ao evitar a idolatria em nossas vidas, damos uma resposta no reino espiritual de que mantemos Deus como nossa prioridade, honrando e louvando ao nosso Deus. Finalmente, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos de 28 a 44, um trecho onde Jesus responde a uma pergunta sobre qual seria o maior dos mandamentos. E vamos ver que ele vai enfatizar o amor. Os versos 39 a 31 do capítulo 12 tem a resposta de Jesus. O mais importante é este: ouve, ó Israel, ouve você que está nos acompanhando. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E tem também o segundo, que é semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. É o que Jesus deu como resposta e o que Jesus traz para as nossas vidas hoje: amar a Deus e amar ao nosso próximo. O maior mandamento relacionado a esses dois é o amor, e Jesus destaca o amor a Deus como sendo o primeiro e o amor àqueles que estão próximos de nós como sendo aquele tão importante quanto o primeiro. Então, precisamos rapidamente colocar em prática para que este segundo possa também ser semelhante ao primeiro nas nossas vidas e possamos fazer com que esse amor demonstrado ao nosso próximo e a Deus seja um amor inseparável. Ainda nesse capítulo 12 de Marcos, Jesus observa e comenta com seus discípulos sobre o exemplo de uma viúva, que normalmente poderia estar ali pedindo, precisando de ajuda, necessitada, aflita, mas naquele momento mostra generosidade. E a viúva generosa tem uma atitude de fé, onde ela entrega tudo o que tinha, uma prova de generosidade, de honra e de amor a Deus. Um amor que serve como exemplo, que nós não podemos apenas dar daquilo que sobra. Muitas vezes precisamos dar aquilo que nós temos. Os versos 43 e 44 também nos chamam a atenção, porque Jesus busca nos seus discípulos, afirmando para eles que aquela viúva havia colocado na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Ou seja, ele chama a atenção dos discípulos e chama a sua atenção hoje. E no verso 44 ele completa: todos deram do que lhes sobrava, mas ela, a viúva, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deus falou no seu coração? Compartilhe essa palavra, deixe seu like e seus comentários e ajude a levar a palavra de Deus muito mais longe. Que Deus te abençoe.